Muito boa noite para você que está nos assistindo. Estamos começando mais um programa Centros aqui na TV Univates. Nosso tema de hoje é sobre a pesquisa Aprendizagem e Ferramentas Digitais no Ensino Superior. Vamos saber detalhes dessa pesquisa logo após a abertura do programa. Então, nosso tema de hoje é sobre a pesquisa Aprendizagem e Ferramentas Digitais no Ensino Superior. Conosco, para desenvolver o tema, o professor Rogério Schuch, que é coordenadora da pesquisa, e também as professoras Silvana Neumann Martins e Andrea Strochen, que são participantes do projeto, professoras e pesquisadoras também, que têm sua atividade junto aí a essa pesquisa. Acho que a gente pode começar, por favor, professores, fazendo, claro, uma introdução ao tema, não obrigatoriamente ainda a pesquisa em si, mas essa preocupação que vocês trazem como pesquisadores de fazer um acompanhamento, fazer uma leitura desses dois elementos tão fundamentais, tão presentes na nossa vida hoje, que é a questão do aprendizado, metodologias de aprendizado, mas principalmente como é que a tecnologia está se aproximando ou tomando esse seu espaço nesse campo. Como é que fica isso na visão de vocês? Perfeito, Sandro. Em primeiro lugar, agradecendo então esse espaço para a gente poder conversar sobre um tema que para nós é tão precioso, que é justamente essa relação da aprendizagem num novo contexto, que é o contexto tecnológico dentro do qual nós estamos inseridos. Nós não podemos mais abdicar da responsabilidade e também do compromisso de trabalharmos dentro de contextos hoje que se mostram a partir de outros lugares que, por exemplo, há 20 anos atrás, quase não se imaginava ainda nós estarmos hoje trabalhando, por exemplo, com sala invertida. O que é uma sala invertida? A professora Silvana depois pode falar com mais propriedade sobre. Então, nós estamos inseridos, sim, dentro de um contexto de aprendizagem e ferramentas digitais no ensino superior, a partir de onde nós olhamos para a área de ensino, que é a nossa área, mesmo estando inseridos também dentro das ciências humanas, mas nós nos inserimos então na educação e no ensino-aprendizagem, e a nossa grande área é ensino. Por quê? Porque nós temos aqui na Univates o mestrado em ensino e mestrado e doutorado em ensino. E também temos o mestrado em ensino de ciências exatas. Estamos agora aguardando, então, a aprovação do doutorado em ensino de ciências exatas. Nós 3 professores somos, então, professores que compõem o quadro docente desses mestrados e do doutorado em ensino. Certo. Quer dizer, a preocupação de vocês, dentro do foco dos programas de pós, é trazer essa linha da tecnologia. E aí, a partir da sua fala, já querendo ouvir as outras 2 professoras, como é que a gente poderia classificar a tecnologia? O professor Rogério disse aqui que a sala invertida é um exemplo. Isso é uma nova tecnologia, que é uma tecnologia mais do espaço, da estrutura, da dinâmica. Mas existem também novas tecnologias que são processos tecnológicos, hardware, né? Como é que fica isso hoje? Porque isso é alimentado muitas vezes pelo aluno e não pelo professor. Como é que funciona isso para vocês? Nós temos visualizado, nestes anos, trabalhando em sala de aula, que cada vez mais os alunos, ao invés de trazerem apenas livros impressos para a sala, inicialmente eram os notebooks e atualmente os smartphones. E à medida em que eles conseguem realizar diferentes atividades com esses equipamentos, quer seja por meio de objetos virtuais de aprendizagem, quer seja por meio de jogos, de diferentes softwares, não há como nós, como docentes, ficarmos
ficarmos imunes a isso e continuarmos com aulas estritamente expositivas, sem considerarmos o aluno protagonista, haja visto toda a quantidade de ferramentas digitais disponíveis, que seriam nessa linha tecnológica mais digital. Então, a gente tem buscado refletir sobre isso, tanto na pesquisa, quanto dentro da nossa sala, com os nossos alunos. Como nós trabalhamos isso no processo de ensino e de aprendizagem? Certo. Professora Silvana. Complementando assim, o que a professora Andréa colocou, acho que nós temos que cuidar muito, porque esse nosso aluno é um aluno que trabalha. Ele chega à noite aqui, normalmente cansado. Certo? Pelo menos os cursos que nós, trabalhamos aqui, nós três. E aí, como fazer uma aula diferente, mas não esquecendo do conteúdo, daquilo que realmente das habilidades, das competências que nós temos que trabalhar com esses alunos, né? Então, como fazer com que, não que o smartphone, ou o tablet, ou o notebook sejam inimigos da sala de aula, mas aquelas ferramentas que vão contribuir para que a aula realmente aconteça o ensino e aconteça a aprendizagem. É nisso que nós estamos debruçados, porque não adianta mais, que nem a Andréa comentou, né? Não adianta mais a gente negar. Está aqui, pronto, tá. Então, como é que nós vamos usar para melhorar cada vez mais o nosso ensino? E que realmente eles aprendam. Porque existe uma preocupação muito grande de que muitas vezes os alunos chegam na universidade sem algumas questões básicas do ensino. Bom, não adianta ficar culpando quem veio antes. Vamos arregaçar as mangas e vamos ver o que nós, no ensino superior, podemos fazer. E eu penso, a gente vê dentro da pesquisa, que as ferramentas vêm a contribuir. Elas conseguem nos aproximar dos alunos. Eu acho que esse é o grande ponto. Professor Rogério, do seu ponto de vista do professor, é uma mudança e tanto de postura, de paradigma, né? Porque o professor ele tem que obrigatoriamente tirar o seu eu da centralidade do processo e ir para o agente principal, que é o aluno, para as metodologias envolvidas no ambiente, para tentar desenvolver novas posturas. O conhecimento é desafiador, mas não sob a ótica do que ele fazia antigamente. Como é que é essa quebra? Professor Sandro, essa que é a questão talvez a mais complexa. Thomas Kuhn, quando na estrutura das revoluções científicas trabalha a mudança de paradigmas, Thomas Kuhn ele traz essa provocação, ele chama a atenção de que quando um paradigma muda, nós vamos para a estaca zero. Estaca zero significa o seguinte: toda a minha experiência de passado, toda aquela bagagem que eu então trago, ela não vai servir. Eu preciso assumir, portanto, o desafio de me deslocar para um outro lugar a partir de onde eu preciso começar a construir do ponto zero. Isso é muito difícil para qualquer situação existencial, porque, afinal, eu sou docente, fiz doutorado, gastei 25, 28 anos em formação e agora, então, não posso mais aproveitar. Não é que eu não possa aproveitar nada, mas, como ponto de partida, eu preciso buscar um outro modo de trabalhar que parta exatamente desse outro lugar. E essa questão da mudança de paradigma, ela é fundamental para quem quer aceitar o desafio dos novos tempos. Por quê? Estou dizendo isso porque justamente há uma certa dificuldade, porque a ideia sempre é muito mais de reformar o paradigma, ou aperfeiçoá-lo, melhorá-lo, do que propriamente aceitar uma mudança de paradigma. Nós estamos trabalhando com questões agora que vão além de uma reforma ou reformulação de paradigmas. Estamos trabalhando com a ideia da necessidade, sim, de um docente que aceite ser deslocado para um outro lugar a partir de onde construa o seu processo de ensino e aprendizagem. Então, nos interessa muito nessa pesquisa, justamente, a aprendizagem e ferramentas digitais do ensino superior por isso. Por quê? Porque a aprendizagem, ela muda radicalmente, mas, veja, então o professor não é mais necessário, afinal tem o Google, por exemplo, para que se busquem as informações necessárias, tem as ferramentas digitais, no sentido assim, da internet, está aí, então é suficiente. Não é suficiente. A internet, enquanto ferramenta, ela é fundamental nesse contexto. Mas veja,
talvez aqui uma questão para nós conversar um pouco mais depois, o professor justamente ele não desaparece porque ele tem o seu lugar, né? Ele tem o seu lugar dentro desse processo enquanto fundamental. Fundamental é algo que tem que estar aí dentro desse processo todo. Por quê? Porque ele precisa ajudar a organizar esse conhecimento que o Saviani chama de sincrético. Sincrético são ilhas de informações, e essas informações precisam ser conectadas. Certo. E o professor, né, portanto, ele precisa aceitar esse desafio de entrar nessa nova modalidade, nesse novo paradigma, portanto, e a partir daí usar do seu conhecimento, né, para fazer essas conexões. Não é que ele vá fazer as conexões... Ele não está excluído. Exato. Ele não faz as conexões a partir dele, mas ele faz essas conexões a partir do processo que ele vai vivenciando também. Então, veja, nós estamos falando de uma questão agora que aproxima muito mais aluno e professor. Sim. Aluno e professor. A ideia de um professor que está lá colocado, que o aluno eventualmente vai ter algum contato, né, e muito dificilmente vai poder fazer uma pergunta que é da década de 70 e 80, essa ideia ela não tem mais sustentação nesse paradigma. Claro. Como a minha área mãe é letras, né, eu acho que dá para dizer bem que mudam aí duas preposições, né? Enquanto que antigamente era um professor que dava aula para os alunos, agora ele ministra a aula com esses alunos. Certo. Então, o com aproxima, e essa é a ideia, né? Então, em comunidade, né? Comunitário. Claro. Então, essa é a ideia do método ativo, digamos assim, ou mesmo das tecnologias, né? Perfeito. Que a gente está trabalhando aqui. Só para que a gente possa fechar o primeiro bloco ainda, a sala invertida, o professor Rogério disse que nós temos que descrever ainda, senão o nosso telespectador não vai saber o que é sala invertida. O que é uma sala invertida? Por favor, nos ajudem aqui. A ideia de sala de aula invertida é a ideia especificamente de utilizar mesmo as tecnologias, onde os alunos eles podem fazer leituras, eles podem assistir vídeos, e a ideia é que eles venham preparados para a sala de aula no sentido de vir motivados para discutir, para debater, com argumentos, e não vir simplesmente para receber. Certo. Não é um passarinho no ninho que a mãe vai depositar lá a comidinha. Com a sala de aula invertida, espera-se que o aluno, a partir de vídeos específicos, vídeos curtos e leituras curtas, venha animado, instigado a vir e participar mais ativamente de um debate. Certo. E não receber a aula que o professor vai dar. Ativo no desenvolvimento do conteúdo. Isso. E daí o professor acaba preparando esses materiais, esses vídeos, e às vezes a gente não precisa nem necessariamente preparar um vídeo, não precisa nem produzi-lo, o que é razoavelmente fácil com as tecnologias, mas existem vídeos disponíveis em que o professor simplesmente pode indicar para os alunos livro, capítulo, determinado artigo, e esse material serve para fazer provocações no aluno. É a base Aí da em discussão. sala de aula, sim, o debate, e não aquela ideia de o professor ensinar na sala e o aluno levar questões para refletir e pensar em casa, como numa forma mais tradicional. Ok. Está feita aí a primeira configuração, já foi um primeiro exemplo. Fechamos o primeiro bloco. No segundo bloco, vamos entender um pouquinho sobre o histórico da pesquisa que está sendo feita atualmente aqui na Univates. Já voltamos. Segundo bloco, então, do nosso programa Centros de hoje, estamos falando sobre a pesquisa Aprendizagem e Ferramentas Digitais no Ensino Superior. Conosco aqui o professor Rogério Schuch, que é o coordenador da pesquisa, e também as pesquisadoras, professoras Silvana Martins e Andréa Strochen, ambas que participam do projeto. Fechamos o primeiro bloco falando um pouquinho o exemplo da sala invertida, então, de quanto o aluno passa a ser agente, participante do processo, e a professora Silvana nos relatou
relatou aqui no intervalo uma experiência que ela fez no início desse semestre, que ela vai nos contar agora aqui, para que a gente também possa compartilhar com você que está nos assistindo. Isso, até fazendo uma emenda naquilo que a professora Andréa estava colocando, né, de que a gente tem que parar de pensar que a aula começa pela gente, né, no momento que o aluno está dentro da sala de aula, ela começa muito antes. E aí eu fiz uma provocação no início, quando eles estavam em férias ainda, enviei um e-mail, assim, de cumprimentando, de aproximação, né, pensando na aula com os alunos e não para os alunos, né, e aí pedi uma atividade para eles fazerem em casa, né, e eu tinha aí 67 alunos, e eu posso dizer que 80% dos alunos realizou a atividade. Certo. E isso foi um dado muito legal, né, e aí eu deixei bem claro na sala de aula também, porque eu acho que a sala de aula tem que ser algo transparente, né, eu sempre penso que os alunos têm que saber como a gente pensa, né, o que nos incomoda, o que nos deixa assim, puxa, né, por que não fizer? Então a gente tem que dizer isso, eu sempre digo que é um casamento, né, então para dar certo as pessoas têm que se comunicar, né, tem que dizer, por que hoje eu não estou legal, né, então vamos lá, vamos ver como é que a gente consegue fazer isso melhor. Sim. E aí conversando com eles, e cada vez mais dá para ver que eles fazem as leituras, né, que eles enviam questionamentos, então isso é muito bom, né? Então eles vão dando também dicas para como nós também podemos nos movimentar como mediadores do processo de ensino e de aprendizagem, né? Pedagogicamente, a gente sempre estudou, nós professores sempre vimos o quão é importante considerarmos os saberes prévios dos alunos, né? Quer dizer, aquela temática pela ótica da vivência, da experiência. Essa metodologia, ela permite que isso aconteça de uma forma mais orgânica, né? Com certeza, e com essa ideia de, a gente às vezes pensa, eles não vão ler, não vão analisar o material, depende do tipo de material. Um vídeo que seja curto e interessante, já nessa vibe das tecnologias. Certo. Um capítulo de livro muito denso, talvez ele precise de recortes para essa atividade em casa, em que ele vai estar sozinho, refletindo ali só com os conhecimentos prévios que ele traz. Certo. Talvez isso não possa ser utilizado nesse momento. Então tem que se buscar materiais que sejam atrativos, interessantes, provocativos, porque dependendo do material, até mesmo nós não conseguimos ler e pensar nele para a aula seguinte. Então também a ideia é utilizar esses materiais provocativos, com vídeos interessantes, ou mesmo capítulos de livro, mas que sejam numa linguagem provocativa, uma linguagem que seja instigativa, em que ele venha para a sala de aula com vários pontos de interrogação, querendo participar. E não que já venha com tudo fechado, já sei o conteúdo, está tudo pronto, vamos fazer a prova. E talvez, às vezes, conectar esse capítulo, as ideias do capítulo, com algum fenômeno que está acontecendo naquele momento na sociedade, facilita para que tu faça um gancho, né? E atualmente o que é muito fácil, às vezes nas disciplinas a gente tem muitos alunos que são que a gente acaba seguindo pelo Face, Instagram e etc. E em vários momentos algumas provocações começam até nesses ambientes. Em diferentes momentos, como a minha área também, a área ambiental, por causa da biologia, em alguns momentos surge alguma coisa na área ambiental em que um coloca uma provocação, aí outro aluno da turma, aí eu também respondo, e quando a gente se encontra em sala de aula, já está aquele ambiente de discussão já propício, porque eles já vieram usando as tecnologias que eles estão o tempo inteiro conectados. Perfeito. Professor Rogério, por favor, um pouquinho do histórico, né? O projeto atual, ele já tem uma caminhada anterior. Qual é essa caminhada? Pois, lá nos anos idos de 2007, 2008, nós começávamos com uma inquietação a respeito da questão da iniciação à pesquisa, propriamente dito. Então, a nossa preocupação primeira foi sempre voltada para como é que se dava a iniciação à pesquisa, e esse movimento todo, né, que é propriamente a experiência fundante, né, da pesquisa que se dava junto com o aluno. E como naquele período começava a aumentar o acesso via tecnologias de informação e comunicação, que mais tarde foram chamadas de TICs, nós estávamos então preocupados ainda em ver como é que estava a conectividade dos alunos. No ensino médio, fomos para as escolas aqui da região perguntar em que
percentual, os alunos estavam tendo acesso, ainda se preocupavam, a preocupação era com acesso às tecnologias de informação. E, na sequência, depois, então, nós entramos para a graduação aqui na universidade e pós-graduação na sequência. Bom, num segundo momento, entrando na pós-graduação, já a pesquisa foi ampliada. Então, foi iniciação à pesquisa, TICs e ensino. Iniciação TIC é Tecnologia de Informação e Comunicação e Ensino. Então, esse foi o segundo momento. Até mais ou menos 2011, 2012, a pesquisa teve essa conotação. Quando ela é também inserida mais no contexto do mestrado, no programa de pós-graduação, ela passa por uma transformação também em termos de olhar. E, claro, como a pesquisa, eu acho que é importante também destacar, né, Sandro? Pesquisa a gente não faz no sentido de buscar aquilo que já está pronto. A pesquisa ela precisa sempre estar inserida naquilo que está aí. Por isso que ela é um pouco vanguardista, na medida em que ela vai trazendo novas fronteiras. Ela caminha nos limites sempre. Então, quando a gente trabalha com a pesquisa, a gente nunca tem a certeza de que, bom, se eu tivesse certeza, eu não faria pesquisa. Eu já diria, isso. Mas quando a gente está num movimento de pesquisa, a gente vai descobrindo. Então, nós, na sequência, depois, lá pelo ano de 2015, por aí, 16, nós, então, mudamos o foco novamente. Percebemos que não. Talvez agora seria a hora de olhar para a questão da aprendizagem, mas não só aprendizagem. Porque quando a gente trabalha a aprendizagem, a gente também está olhando as ferramentas digitais no ensino superior. Então, nós estamos olhando a questão da aprendizagem, ensino, mas a partir das ferramentas digitais. Mantemos, portanto, as tecnologias. O nosso foco é voltado, sim, para as tecnologias. E agora, então, estamos acompanhando professores de graduação, que também outros são nossos mestrandos aqui e doutorandos, e verificando como as tecnologias então vêm favorecendo a aprendizagem nesses tempos digitais. Essa é a nossa preocupação. Momento o projeto, nesse momento o projeto está voltado para o ensino superior. Ensino superior. Ambiente de aplicação, ensino superior. Mas, veja, quando nós estamos ali, eu falei antes, estamos em contato e acompanhando nossos alunos que estão lá, por exemplo, que estão lá em Imperatriz, no Maranhão, trabalhando, né? Esses alunos que estão lá, eles trabalham com ensino fundamental e médio. Certo. Tá? Então, não é que a pesquisa esteja só com o ensino superior. Não. Nós, quando estamos fazendo esse acompanhamento, nós estamos também inseridos nesse contexto. Mas nós não estamos... são os nossos alunos que estão trabalhando lá. Nosso interesse é ver como eles estão trabalhando com as tecnologias de informação e comunicação. Por quê? Porque é nesse trabalho deles que se manifesta, digamos assim, o quanto o mestrado e o doutorado estão também ajudando esses alunos a viver esse espaço que a gente falava antes, desse novo paradigma, no contexto das tecnologias de informação e comunicação. E então, quando nós estamos direcionando a eles algumas questões, fazendo as entrevistas com ele, buscando os dados, enfim, para ver como é que ele trabalha, e, ao mesmo tempo, também nós instrumentalizamos esse nosso mestrando que está lá, né, pedindo para que ele aplique para os seus alunos lá questionários para trazer, então, as informações também de como é que o trabalho dele está sendo percebido pelos alunos. Então, nós temos essa preocupação, não meramente instrumental, né, mas essa preocupação de um acompanhamento real e efetivo, para que ele possa nos trazer essas informações e depois também podermos tomar decisões junto ao PPG, né, enfim, né, no segundo momento. Inevitável direcionar para vocês um questionamento. Nessa questão das novas tecnologias, me parece que vai ser muito mais fundamental compreendermos o processo e o quanto as pessoas estão envolvidas e querem participar do que exatamente a tecnologia ou a ferramenta propriamente dita. Porque no momento que nós compreendemos a ferramenta, provavelmente ela já vai estar sendo superada, sendo trocada, né? Quer dizer, o foco está muito mais na forma como acontece do que exatamente na linguagem. Estou certo? Estou errado? Como é que o projeto vê isso? Trazendo talvez uma questão que eu tenho me ocupado um pouco mais nos últimos tempos agora,
tem um viés mais hermenêutico que a gente trabalha dentro disso, na produção do sentido propriamente dito, né? O que a gente está se dando conta? Bom, nós pertencemos a uma tradição de um tempo em que a ideia de construção de conhecimento passava muito mais pela transmissão propriamente dita, né? Então o professor transmitia ao aluno, né? Essa ideia de transmissão, nesse contexto, ela não faz mais muito sentido. Nós estamos hoje vivendo um contexto de uma geração que chega, a geração do século XXI, nascida em 2000, está chegando à universidade agora com 18 anos, e essa geração, o Pierre Levy chama de nativos digitais. O que é o nativo digital? O nativo digital é o cara que nasceu dentro de um contexto tecnológico. Então para ele, essa situação, ela não é nova. Né? Ela não é nova. Por isso que a gente não fala mais de novas tecnologias de informação. A gente fala de tecnologias hoje. Por quê? Porque esse aluno que chega hoje, ele já está dentro de uma tradição. Então, a tradição não é uma coisa que eu possuo. Né? Eu possuo essa caneta, por exemplo. Né? Essa caneta é um objeto que eu tenho. Eu não tenho tradição. Eu pertenço a uma tradição, é diferente. Então, esse menino que chega aí, ele pertence a uma tradição já. Ele nem se dá conta disso. A tradição está muito além da nossa capacidade de compreender. Então, veja, ele está inserido dentro de um contexto já que ultrapassa a capacidade dele se dar conta, inclusive, do lugar de onde é que ele está. E essas questões todas, nós vivemos um mundo hoje, um contexto de conflito de gerações. Também conflito de gerações, por quê? Porque nós vivemos ainda a ideia muito forte de transmissão, uma tradição de conhecimento de transmissão, e agora outro contexto que chega de um conhecimento que não trabalha mais dessa forma, né? Não funciona dessa forma. E essa nova forma esse fenômeno que nos interessa enquanto pesquisadores. E é desafiador porque não é simplesmente só jogar fora um e pegar outro. É juntar o melhor dos dois mundos de ambos, né? Porque existe um conhecimento, mas existe uma nova linguagem. E aí precisamos fazer essa junção. Fechamos o segundo bloco. No terceiro bloco eu quero ouvir um pouquinho das professoras qual é o braço de cada uma de vocês dentro do projeto de pesquisa para que a gente veja também um espectro mais amplo dessa pesquisa. Já voltamos. Terceiro bloco, programa Centros de hoje, falando sobre a pesquisa Aprendizagem e Ferramentas Digitais no Ensino Superior. O professor Rogério fazia a introdução aí do projeto, de qual é o escopo, qual é o propósito, e temos então as professoras Silvana e professora Andréa, que tem também a sua área de atuação dentro do projeto. Por favor, nos relatem um pouco. Bom, então vou começando aqui a duplinha, né? Eu aprovei um projeto dentro da FAPERGS, né? O Pesquisador Gaúcho, e deixa eu pensar, antes o Rogério estava falando em datas, eu acho que foi em 2015, por aí, 2014, eu me lembro que a professora Graziella Bublitz e a professora Kari Forneck se aproximaram, né? Vieram conversar conosco para ver como elas poderiam se aproximar de alguma pesquisa, porque elas têm o projeto de extensão Veredas da Linguagem, né? E aí nós sentamos, na época eu coordenava uma pesquisa, né? E daí eu disse assim, tá, mas o que vocês fazem, né? Nós estamos construindo objetos digitais de aprendizagem para o favorecimento da compreensão leitora. Que é uma das linhas do Veredas, né? Isso mesmo. E aí eu disse, bom, então vamos lá, né? A gente fala da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Vamos pegar essa construção da extensão, né? E o que vocês... a gente fez um curso de formação de capacitação dos professores, tá? E vocês já viram como esses objetos estão lá na escola? Não. Tá, então agora vai entrar a pesquisa. Certo. E aí nós fomos, né? Num primeiro momento eram objetos construídos há mais tempo, fizemos uma testagem desses objetos numa escola particular aqui de Lajeado, que abriu as portas para nós, e o retorno foi bem interessante, né? Os alunos interagiram muito com esses objetos, e aí isso nos motivou a construir mais objetos, né? Certo. Então, no ano de 2016, eu consegui um bolsista do CNPq, e esse bolsista era um menino do design,
né? E ele trabalhou junto conosco, né, as professoras do Veredas e nós da pesquisa, e construímos mais 8 objetos digitais de aprendizagem para o favorecimento da compreensão leitora. Esses objetos, eles terminaram, assim, acho que foi outubro do ano passado, eles ficaram prontinhos, e aí, no final do ano passado, nós fomos fazer uma testagem também numa escola aqui de Lajeado, e aí nesse meio tempo eu aprovei o pesquisador gaúcho, que era justamente, a ideia era as metodologias ativas e os objetos contribuindo para o favorecimento, para potencializar a compreensão leitora na escola pública. Certo. Né? Então a gente sai da escola particular e vai para a escola pública. Foi um campo de pesquisa. Isso aí. E para os anos finais do ensino fundamental. Então desgruda um pouco, né, do ensino superior, como no primeiro momento, já que nós aprovamos esse projeto. Então, nós estamos agora numa escola do município de Lajeado, uma escola municipal, trabalhando com os alunos do ensino fundamental e com os professores, né? A professora Kari e a bolsista já foram fazer uma oficina com os professores, porque a nossa ideia é tirar um pouco aquele, não sei se é peso, né, mas aquela obrigação do professor de língua portuguesa, né, que às vezes no conselho de classe acontece, não ensinou ele a ler, né, onde é que está a habilidade de leitura nesse aluno, né? Então, a nossa ideia aqui é mobilizar todas as áreas do conhecimento, né, o quanto é importante saber ler em todas as áreas do conhecimento, né, na matemática, lá na história, na geografia. Para poder atender as demandas das outras áreas, precisa ter um bom desempenho em português. Ao mesmo tempo, as outras áreas ajudam a desenvolver esse desempenho, porque suas áreas também precisam. Né? E muitas vezes, o que nós estamos nos dando conta com essa pesquisa é de que muitas vezes a pessoa não sabe quais são as estratégias que ela tem que fazer de leitura para que realmente consiga entender o texto. Então, isso nós estamos trabalhando. Então, num primeiro momento, o ano de 2018 foi trabalhar com os professores, essa consciência, né, das estratégias cognitivas e metacognitivas, né, da aquisição, da compreensão leitora, e aí no ano que vem nós vamos trabalhar com os alunos. Né? Então, mais ou menos isso que nós estamos fazendo dentro desse projeto. Importante a sua fala no sentido de realmente vermos onde começou com a extensão no Projeto Veredas, foi para a pesquisa e junta com o ensino, quer dizer, o tripé, a universidade. Eu acho que a gente está conseguindo aqui, eu fico super feliz, né? Porque se fala tanto dessa indissociabilidade, acho que a gente está conseguindo aí. E a própria extensão se retroalimenta, né, com todo esse contato com a comunidade. Isso mesmo. Perfeito, muito bem, bom exemplo. Professora Andréa. No nosso subgrupo, a gente, no ano passado, começou a buscar a produção de um objeto virtual de aprendizagem na área de biologia celular e histologia. Primeiro porque os alunos eles sentem muita dificuldade de identificar os diferentes tecidos animais em lâminas histológicas. Eu trabalho com os cursos da área da saúde e a biologia também inserida nesse processo, e os alunos eles demoram tempo até aprender a manusear o equipamento e tempo também para identificar os tecidos, trabalhar com as lâminas. Muitos alunos nos laboratórios, a gente vê que eles precisam desse auxílio e às vezes só o momento dentro do laboratório não é o suficiente. Aí nós pensamos em montar, disponibilizar um objeto virtual em que o aluno pudesse vir já com uma preparação prévia, que ele pudesse olhar lâminas histológicas em outros ambientes, pudesse trabalhar com esse material e quando ele viesse aqui para o laboratório, ele pudesse já ter uma ideia do que ele iria visualizar, que tipo de material tem disponível, e ali ele pudesse aprofundar o conhecimento. Então, nós, há alguns anos, nós obtivemos fotos de lâminas, em que o nosso grupo de pesquisa mesmo produziu elas, das lâminas que a gente tem aqui disponível, e nós montamos um material em que ele é interativo. O aluno analisa o material, o aluno faz o aumento, o aluno tenta descobrir qual é o tecido que está ali representado, então ele é bem dinâmico. O aluno fazendo essas atividades em casa, conjuntamente com as aulas práticas, ele acaba tendo um ganho. Nós fizemos a testagem desse objeto no primeiro semestre e estamos fazendo agora no segundo semestre desse ano. E o que a gente tem observado até o momento é que os alunos relatam
que o objeto sozinho ele também não é tão interessante assim. Mas ele, em conjunção com a observação das lâminas no laboratório, acaba sendo muito mais instigante, porque ele pode comprovar coisas que ele viu na imagem e agora ele consegue ampliar, ele consegue modificar, pode-se até produzir lâminas novas. Então, a gente abre um leque de possibilidades com as tecnologias. E esse objeto a gente consegue trabalhar com ele até no smartphone. Certo. Então, eu digo, olha, até dentro do ônibus, vocês estão se deslocando para cá, vocês têm um tempinho, dão uma olhada ali, é muito prático de trabalhar. A nossa ideia para o ano que vem é trabalhar com ele também no ensino fundamental, porque muitas escolas elas são muito carentes quanto à parte de microscopia, tanto de lâminas quanto de microscópios que sejam bons e disponíveis para os alunos. Então, a nossa ideia no ano que vem é fazer a testagem dessas imagens que a gente tem, do formato em que ele está com os alunos e daí, da mesma forma, investigar com eles, problematizar com eles até que ponto auxilia no processo de aprendizagem deles, dos tecidos, também aproximar da parte de patologia. A gente tem feito alguns avanços nesse sentido. Até o momento, nós temos recebido um feedback muito positivo dos alunos. Eles têm gostado muito, bem por ser interativo. Mas é claro que, se for um material extremamente maçante, muito chato, eles já não conseguem trabalhar muito tempo. Então, a ideia é cada vez mais aproximar esse objeto da gamificação. É isso que a gente tem buscado aos poucos, mas nós estamos caminhando nesse sentido de como trazer a gamificação para a sala de aula, para o ensino superior. Perfeito, perfeito. Acho que é legal essa ideia de como o próprio ensino e a própria ciência, a tecnologia do aprendizado vai se rendendo à gamificação, mas qualificando o conteúdo. Né? Que a gente hoje vê, tudo é game, mas com um novo conteúdo isso pode ser perfeitamente aceitável. Né? Com certeza, e essa conjunção ela se mostra positiva à medida em que o professor ele tem consciência de quais as habilidades, quais as competências ele quer desenvolver, esclarecer isso para os alunos, porque um jogo pelo jogo é só brincadeira. Isso desqualifica o processo. A ideia é saber onde se quer chegar. E o aluno também com essa clareza. À medida em que o aluno pensa, eu vou hoje para a sala, nós vamos fazer um jogo e vamos jogar só para isso? Não. Ele também tem que ter clareza do que o professor está buscando e ele buscar também, à medida em que ele é ativo nesse processo. Perfeito. Professor Rogério, na coordenação geral do projeto, a pergunta é, são só esses 2 braços ou existem outros que não estão aqui representados? Como é que é o guarda-chuva geral do projeto na visão mais estrutural? São esses 2 braços, né, que nós temos na pesquisa, porque a gente, na verdade, são 3, né? 3 com a proposta que eu coordeno, né, que eu queria depois conversar um pouco também da experiência de ensino e aprendizagem que está se dando junto à produção de vídeos para um canal do YouTube, né, e justamente esse acompanhamento de um estudo de caso que nós estamos fazendo, que está sendo bem interessante também. Né. Por favor, se quiser já começar o relato, acho que temos ainda 2 minutinhos para fechar esse bloco, senão a gente continua no bloco seguinte. Está bem. Pois, então, nós temos o professor Adriano Neufeld, que é doutorando aqui da instituição, ele faz o doutorado dele em ensino, e o professor Adriano, na disciplina de Cálculo 2, ele já vem desenvolvendo há um bom tempo uma experiência de aprendizagem através justamente da produção de um vídeo para o canal do YouTube. Certo. E essa produção do vídeo ela é feita pelos alunos, né? Ela é feita pelos alunos em duplas, trios, e nessa produção do vídeo, junto ao Cálculo 2, há todo um processo de acompanhamento. Não é só fazer o vídeo pelo vídeo, né? Mas é uma produção de um cálculo que os alunos vão tentando explicar através do vídeo
E justamente com muita criatividade e trazendo para dentro agora os elementos também para que sempre na preocupação de que do outro lado vai ter alguém que vai assistir esse vídeo depois que precisa compreender. Então esse deslocamento que o aluno experimenta nesse movimento de produção desse vídeo é extremamente significativo. Por quê? Porque ele vai se dando através dessa experiência de um objeto virtual de aprendizagem potencialmente significativo, que ele está chamando assim. É um objeto virtual, que é o vídeo, mas não é só o vídeo, mas é um objeto virtual que se torna potencialmente significativo para a aprendizagem do aluno. E pela própria ótica do aluno também. Exato, né? exato. Quer dizer, não é um professor que está produzindo alguma coisa para que outros alunos entendam. É um aluno que está exercitando o aprendizado e preocupado para que ele seja compreendido nesse processo, para que outros também possam aprender com ele. Exato. Por exemplo, há um vídeo lá em que se trabalha com a questão da criminalística, mas não no sentido, né, do direito. Sim. Mas houve um homicídio e eis que se encontrou o cadáver 6 da manhã e precisa ser calculado em que horário é que se deu esse homicídio, aconteceu. Então há um cálculo todo que vai sendo explicado. Bom, se o corpo agora está com a temperatura X, e a temperatura ambiente é tal, houve uma mudança de temperatura nesse período tal, todo um cálculo complexo para determinar exatamente em que horário foi feito que houve esse homicídio. E um caso essencialmente prático, né? Prático, e que os alunos vão trazendo, né, com criatividade, porque eles criam ambulâncias e criam personagens, né, com maçãs. É toda uma criatividade que envolve, que trabalha a arte, inclusive, né, também. Trabalha a questão da arte. Outros níveis de interesse, percepção, envolvimento. Comunicação, metacognição, inclusive. Claro. Tem todo um desenvolvimento que se dá, que não é simplesmente a produção do vídeo, mas é toda a questão da potencialização da aprendizagem que se dá por esta experiência. Perfeito. Fechamos o terceiro bloco. No quarto bloco, vamos fazer um encerramento aí de tantas ideias diferentes, de tantas quebras de paradigma, né? Já voltamos. Quarto e último bloco, estamos fechando nosso programa com o tema da pesquisa, aprendizagem e ferramentas digitais no ensino superior. Vamos agora ver algumas das próximas etapas ou algumas consequências daqui para frente do andamento da pesquisa. Por exemplo, a professora Silvana comentava de que a pesquisa, no seu braço de atividade, ela está pegando a fala dos professores, né? Futuramente vai captar a fala dos alunos. E como é que fica esse fecho aí para as próximas etapas? A ideia é, por exemplo, dentro dessa escola piloto, digamos assim, que nós estamos trabalhando esse projeto da FAPERS, que está vinculado a essa pesquisa que nós estamos apresentando. Num primeiro momento, agora é a fala dos professores, né? Certo. E a partir disso, publicações, né? Porque esse é o nosso objetivo final, digamos assim, né? Publicar para outras pessoas lerem e saberem, né, ser socializado aquilo que se faz aqui na Univade. Quando a senhora fala a fala dos professores, é a percepção, é a experiência, o olhar deles sobre... Porque eles tiveram assim, uma oficina para ter essa ideia de, puxa, como eu posso trabalhar a habilidade leitora na minha disciplina? Né? Então, isso agora nós estamos coletando com esses professores. Minha aula mudou, meu planejamento mudou, eu coloquei realmente a leitura como algo a ser trabalhado com os meus alunos. Então, é isso. O que nós já fizemos foram 2 publicações, junto com os bolsistas, dessas experiências que nós tivemos nas escolas particulares, né? E até acho que dá para frisar, assim, porque parece só se trabalha com as particulares agora, porque muitas vezes nas públicas nós não temos laboratórios onde nós conseguimos rodar os objetos, né? Onde, de repente, 20 alunos estejam conectando a internet. Isso. Então, essa é a nossa lacuna, o nosso gap,
gap aí, né, com a escola pública, mas agora conseguimos uma escola municipal, tranquilo, né, rodou bem direitinho, tudo bem E a bom. próxima etapa, então, é captar a fala dos alunos, a percepção dos alunos sobre o processo. Isso, a mudança desse professor, né, esse olhar desse professor para a leitura, fez com que o aluno lesse mais. O que aconteceu com ele, né? E nós temos uma disciplina que se chama leitura, texto e interpretação no nosso mestrado em ensino e no doutorado em ensino. Então, é interessante também ver os alunos da nossa pós-graduação pensando leitura. Certo. Né? Então, essa disciplina ela é dividida entre a professora Kari e eu, e nós tivemos agora, há pouco tempo, né, 60 horas dessa disciplina, e foi muito interessante os alunos dizendo, puxa, eu já estou aqui num nivelamento, num doutoramento, né, e eu nunca tinha pensado como eu leio. Né? Quais são as estratégias que eu utilizo para fazer a leitura dos textos para o meu doutorado, né, ou para o meu mestrado? E eu tenho uma aluna do Piauí que veio para cá, tá? Ela é bolsista, né, da CAPES, e ela quer levar, porque lá ela nunca tinha visto os objetos assim, construídos dentro de uma universidade. Ela trabalha no Instituto Federal, lá no Piauí, e ela vai levar, a ideia dela é levar esses objetos, fazer esse trabalho e depois a gente faz um estudo comparativo. Lá né? e aqui. Isso. Como os alunos do sul do Brasil interagem com esses objetos e como os alunos lá do Nordeste interagem. O projeto todo tem um ciclo de 3 anos. Isso, o da FAPERS tem um ciclo de 3 anos. Então, nós temos até 2021 para terminar, para conclusão. Professor André, a professora Silvana comentava de alunos do Piauí. Temos alunos de muitas regiões, né? Sim, e esses nossos orientandos, a gente procura sempre vincular, à medida do possível, a pesquisa deles às pesquisas que a gente está vinculado aqui na instituição. Então, nós todos temos orientandos em diferentes regiões, Roraima, Ceará, Maranhão, na Bahia, e esses nossos orientandos, na medida do possível, eles também procuram pesquisar e nos trazer retorno a partir dessas ideias. Então, quanto mesmo ao uso dos objetos virtuais de aprendizagem, eu tenho orientando que está aplicando objetos virtuais lá na região deles, também na educação básica e também no Instituto Federal. E à medida em que eles trabalham lá com alunos e com professores, eles nos trazem essas informações e a gente tem discutido. Eu tenho, por exemplo, um dos alunos que está terminando agora o mestrado em ensino, e ele trabalhou com a ideia de como o uso das tecnologias, no sentido de uso de smartphone, uso de tablet, iPad, etc., na sala de aula, consegue auxiliar o aluno no processo de aprendizagem, o quanto prejudica o processo de aprendizagem dele, e se à medida em que o professor ele trabalha uma aula mais buscando estratégias em que coloque o aluno como protagonista, em que o aluno seja mesmo ativo das atividades, e o aluno acaba deixando esse uso assim vazio das tecnologias, no sentido de só estar nas redes sociais, só mandando mensagem, olhando como é que está o Instagram e etc. E o que ele notou é que, à medida em que as aulas fazem o aluno ter que pesquisar, investigar e discutir, menos expositiva pura, ele realmente acaba usando positivamente as tecnologias que ele tem disponível. Quer seja no laboratório de informática, ele trabalha com os cursos de contábeis lá, e ele mesmo levando os alunos para trabalhar com planilha eletrônica no laboratório de informática, ele disse, à medida em que as aulas, ele buscou estratégias em que os alunos eles tivessem que estar ativos o tempo inteiro, ele realmente viu uma mudança na postura deles. E esse retorno a gente tem visto com os nossos orientandos. Então, à medida em que o mestrado e o doutorado, aqui os nossos 2 mestrados e o doutorado, tem essa inserção em diferentes estados, a gente vê que não fica simplesmente pesquisas endógenas e trabalhos que só vislumbram a Univates ou as escolas daqui da região, mas a gente consegue fazer uma conversa entre diferentes estados, com diferentes realidades, escolas que realmente os alunos não têm acesso à internet, mas eles usam em casa, eles usam em outros ambientes, e a gente consegue discutir e problematizar como as ferramentas digitais, os objetos virtuais, os objetos digitais, eles são potentes para a aprendizagem dos alunos.
Professor Rogério, bom, isso nos dá um braço, isso nos dá um alcance institucional muito grande, e não só nacional, mas internacional também. Como é que a pesquisa e como é que, nesse caso, os programas de pós-graduação fazem esse alcance? Pois, por exemplo, nessa questão da pesquisa, propriamente, ela vem, então, saindo dessa ideia inicial de ficar mais num viés mais interno aqui, e quando ela começa a analisar a postura propriamente dito, que é o foco de 2018, né, ela começa a interagir muito mais também. Esse ano, por exemplo, em julho, nós tivemos a presença já de um aluno aqui, que veio da Universidade de San Buenaventura, Bogotá, Colômbia, o Miller, e este aluno veio por causa dessa pesquisa. Ele foi na interação com a Universidade de San Buenaventura que se despertou esse interesse também pela vinda dele. E estamos agora num processo também de tentativa de sensibilizar os nossos alunos para que também vão para fora, né? Então, essa internacionalização, ela é muito importante para o programa de pós-graduação. Certo. E na sequência também, né, professor Sandro, nós temos em 2019 a pretensão de uma internacionalização maior da pesquisa. Não só no sentido de firmar convênios que já existem, mas agora de eventualmente construir com os nossos parceiros das outras instituições, sobretudo Tunja, com o professor Alfredo Rocha, Santo Tomás, na San Buenaventura também, onde nós temos parcerias firmadas já, para a gente fazer o quê? Ver como esse fenômeno está se comportando lá. Os professores de lá estão dispostos a entrar nessa conversa conosco. E hoje nós já fizemos esse ano 2, 3 videoconferências com professores de lá. É muito fácil, através da videoconferência, nós estabelecermos esse diálogo. O Miller, inclusive, veio por causa dessas videoconferências que nós estabelecemos lá em março, abril. E agora, nós, na sequência, queremos, né, avançar para que consigamos também acesso a dados, principalmente agora, no primeiro momento da Colômbia, mas depois também estendendo para outros. Quer dizer, nós ainda estamos bastante territorialistas, né? Então, estamos pelo Brasil, mas queremos agora internacionalizar a pesquisa nesse sentido. E é interessante a gente pensar que boa parte desses fenômenos que vocês estão pesquisando, eles cada vez mais são fenômenos mundiais. Mundiais. Não há mais muita diferença nos processos e no perfil do aluno ou dos desafios dos professores como havia antigamente, né? Exato. E também em termos de publicação, é importante o telespectador ter isso, talvez não tenha tão presente todos, mas nós, quando intelectuais, nós temos um canal também disponível, que é público, que é o nosso currículo Lattes. Certo. É só digitar no Google Lattes com 2 T's e automaticamente vai abrir toda uma página colocando os nomes dos pesquisadores lá. É possível ver todas as publicações. Nós temos muitas publicações já feitas dessa nossa pesquisa aqui e lá, né, há, portanto, a possibilidade de acessar esse material e ver como é que essas questões também estão sendo discutidas. E para que as pessoas também saibam como elas podem acessar não só a produção individual, mas, por exemplo, se elas entram hoje nos sites dos programas de pós-graduação da casa, elas também ficam informadas sobre as pesquisas e os profissionais, professores, as linhas de pesquisa e podem eventualmente captar também e participar desse processo, não? Sim, a gente tem nas páginas dos PPGs, tem informações das pesquisas, tem link que é possível acessar as produções, o Lattes, e mesmo as produções vinculadas às pesquisas à medida em que os nossos orientandos fazem os produtos educacionais, fazem mesmo as dissertações e teses, em que às vezes visualizando a aplicação detalhada, que na dissertação ali tem em detalhe, na tese tem detalhes que vale a pena ser analisado na página dos PPGs. Isso é importante, porque se você é professor de letras
você é professor de português, professor de biologia, você quer discutir novos processos, pode participar disso, né? Pode se inteirar e fazer isso acontecer também na sua disciplina. Não precisa esperar a pesquisa chegar lá no final e daqui a 2, 3 anos, eventualmente, ter um relatório, uma mudança no processo pedagógico do seu município, da sua instituição, né? E mesmo também enquanto voluntariado, né? Claro. Nós temos já recebido pessoas que são egressos, ex-alunos nossos que se aproximam da pesquisa, assim como professores que uma forma de aproximação é através do voluntariado. Para isso basta passar na central de carreiras, preencher uma ficha. Tem um pequeno processo burocrático, mas é tudo tranquilo, né? Não há nenhum problema, nada complexo, e a pessoa fica vinculada a essa pesquisa, vai trabalhando junto, já começa a publicar também, o que é muito importante, né? E aos poucos vai também formando uma base toda de Estão aproximação. todos convidados para fazer parte do projeto e não somente ouvir a respeito, né? Ok? Bom, agradeço muito a presença de vocês, que tenhamos aí muitos novos e grandes e permanentes desafios, né? Vamos fazer parte deles. E agradecemos principalmente a você que nos acompanhou no programa de hoje. Voltaremos na próxima semana com um novo tema aqui, Programa Centros TV Univates. Até lá!